2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O tema que eu coloquei aqui, só para dar uma ilustração do que nós vamos estar falando, qual é a minha condição espiritual e emocional nesse momento, né? É uma meio que pergunta, qual é a sua condição espiritual e emocional nesse momento, diante desse momento que nós estamos passando, né? E o versículo diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Essa é uma afirmação, né? Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Pelo contrário, o Senhor nos deu um espírito de amor, de equilíbrio e poder, né? E nesse tempo que nós temos vivido agora, tempos diferentes, né? Que vão e voltam, que devido aí à pandemia, que uma hora está bem, o pessoal está voltando, igual nós estávamos aí na igreja, voltando para a igreja cheia, né? O pessoal todo motivado, de repente vem o isolamento novamente e acaba que gera um monte de incertezas, né, na nossa vida. Um monte de incertezas vai sendo gerado aí na nossa vida e consequentemente isso nos afeta de um certo modo, né? Isso acaba nos afetando na questão espiritual, emocional, né? E muitos se enfraquecem na fé, muitos deixam de viver a vida em Cristo. Isso é fato, né? Infelizmente é a realidade. E com essas incertezas, eu achei interessante nós estarmos compartilhando em relação a esse versículo, né? Porque em meio às incertezas, então, começa a surgir na nossa vida uma série de fatores, né? Uma série de fatores que vêm gerando desequilíbrio sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida como um todo, né? E eu quero então refletir, trazer vocês a reflexão em relação a essa verdade que a Bíblia, ali, quando Paulo escreve a Timóteo, ele traz essa afirmativa, né? Onde ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. São verdades que precisam fazer parte da nossa vida, que precisam ser impressas dentro de nós, né? Porque aqui está a afirmação de quem nós somos. Que espírito é esse que nós recebemos? Que espírito é esse que nos deu, que o Senhor nos deu então, né? Porque o que nós estamos vivendo nesse momento, muitos de nós, é justamente uma incerteza, medo, né? Isso está pairando entre a multidão de pessoas, né? Entre a população. E o que isso gera, né? Isso gera uma série de fatores, como eu disse no início, e eu quero compartilhar com você de algo que eu estou vendo no dia a dia e que eu acredito que também você talvez esteja vendo, né? Uma das coisas que a gente tem observado, eu quero trazer essa mensagem aqui hoje um pouco diferente, né? Eu vou estar compartilhando com vocês aqui alguns pontos, não somente aqui, não vou estar apegado somente a um tema bíblico, né? Vou pegar aqui alguns assuntos e vou estar colocando aqui a visão bíblica em cima de cada um deles, né? E uma das coisas que nós temos observado, que eu tenho visto, né? Os pastores, todo mundo tem observado e tem visto. O primeiro ponto é que muitos se acostumaram com o momento e já não ligam mais se vão ou não sobreviver. Mas não sei se você tem visto isso, mas a nossa realidade é essa. As pessoas hoje estão tão acostumadas com a perca, com a morte ou com a incerteza de viver, que tem gente que nem está ligando mais. Tem pessoas que já não se previnem, pessoas já estão dadas à sorte, pessoas que já não se apegam à verdade,
né? Eles apegam somente o que a mídia fala e esse terror que nós estamos vivendo, como cristãos, como igreja, como um todo, né? Muitos estão assim, né? Já não importam mais se vão viver amanhã, se não vão. Muitos deixaram de sonhar, muitos estão nessa condição. É bom por um certo ponto não se preocupar, né? É bom que a gente viva mesmo em paz, mas o problema de tudo isso é que muitos nem sabem para onde vão, e estão assim vivendo a sorte do destino. E não existe uma sorte no destino, existe um propósito de Deus em todas as coisas. Então nós não podemos ficar lançados à sorte, nós não podemos ficar lançados ao que o mundo nos oferece. Nós devemos nos apegar ao que é verdade, o que é a palavra de Deus. Então esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa condição. No final vou falar mais um pouco a respeito disso, mas esse primeiro ponto eu quero trazer aqui para vocês como é importante o entendimento de que nós estamos sendo, a partir do momento que nós nascemos, nós precisamos então, a partir do momento que nós vamos nos tornando pessoas conscientes, pessoas que já têm condição de escolher por si próprio, nós precisamos definir o que nós queremos, que caminho nós queremos seguir. Eu estou falando da salvação. Eu estou falando da salvação nesse momento porque é um tema muito simples, parece, né? Que todo mundo já sabe o que é isso, mas há muitos que não estão ligando se vão estar vivos amanhã ou não. O problema que eu vejo é que muitos que não estão ligando nem sabem para onde vão, né? Então isso nos preocupa como igreja, porque nós precisamos ter consciência do nosso destino. Nós precisamos saber para onde nós iremos, qual é a nossa pátria, qual a nossa realidade, qual é o nosso destino, né? Então não é simplesmente, vou deixar aqui, vou viver a vida do jeito que a vida me levar aqui, eu vou viver até o último momento, vou viver intensamente. Tem pessoas que estão nessa condição, já que qualquer momento eu posso morrer mesmo, eu vou viver a vida do jeito que eu puder, a melhor forma possível. Eu vou beber, eu vou viver, eu quero aproveitar a vida. Então essa condição, ela tem levado muitas pessoas a pensar dessa maneira. Irmãos, e isso nos preocupa, porque a nossa vida, ela precisa estar segura no Senhor. Ela precisa estar segura em Deus. Quando nós olhamos aqui para João capítulo 5, versículo 24, diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que verdade maravilhosa! Aqui nós vemos então que existe algo mais. As coisas, né, não definem aqui, elas não têm um limite aqui. É bom que nós não tenhamos medo, é bom que nós não venhamos viver o pavor, em meio a esse cenário, que nós não venhamos viver esse pensamento de morte o tempo todo. É bom que nós venhamos verdadeiramente viver em paz, mas desde que nós saibamos o nosso caminho. Não adianta você negligenciar a verdade bíblica. Não adianta nós menosprezarmos o que a Bíblia tem ensinado, o que as igrejas têm falado, o que os pastores, os profetas dessa geração, que aquilo que a Bíblia tem ensinado a respeito de Cristo está acontecendo e vai acontecer. Então isso tem que estar claro na nossa vida, para que nós não venhamos então viver uma vida de qualquer maneira, achando que simplesmente a sorte vai nos levar a um bom local. Não vai. Então existe a necessidade de uma entrega, existe a necessidade de um entendimento claro para onde eu vou, para onde você vai. A partir desse momento, então, você vai viver uma vida em paz, uma vida sem preocupações, uma vida
que verdadeiramente é o descansar no Senhor, né? Parece que eu estou pregando para todo mundo que está morrendo, né? Não é isso, irmãos, mas é a realidade de muitos. Eu vejo hoje pessoas que já não importam mais. Tem gente que está falando assim, não, para mim viver, né? Perder a esperança já. E em meio a isso, existem pessoas que nem conhecem a Cristo. E isso é preocupante. Aí quando nós vamos em Hebreus capítulo 7, versículo 25, nós lemos assim, ó: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, aqui o escritor de Hebreus, ele enfatiza isso. Portanto, ele é capaz de salvar. Ele é capaz de salvar, né, aqueles que por meio dele se aproximam. Aqueles que se aproximam de quem? Aproximam de Deus através de Jesus. Aqueles que se aproximam através de Jesus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus, ele está o tempo todo intercedendo por nós. O tempo todo o Senhor está ali intercedendo entre nós e o Pai. Ele é nosso mediador. Cristo é o mediador. Através do Espírito Santo, Cristo tem estado conosco, ele tem estado nos ligando ao Pai. A Bíblia diz que o único caminho que leva ao Pai é Cristo. Ele é a única maneira que nós podemos nos achegar ao Senhor. A Bíblia diz que nós fomos feitos sacerdotes reais, santos. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote, ele abriu o caminho, ele nos deu a oportunidade de estarmos diante do Pai. Então nós precisamos nos apegar a isso, a essa verdade, não vivemos de uma maneira negligente. E para fechar esse primeiro tempo aqui, quero citar novamente João 10, 28, que diz assim: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Irmãos, como é maravilhoso quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Porque aqui diz que quando nós estamos na mão do Senhor, ninguém pode tirar. Ninguém poderá arrancar da mão do Senhor a minha vida e a sua vida. Então, se você hoje ainda está distante da presença do Senhor, esse é um bom momento, é um ótimo momento para você correr para os braços do Pai. Amém? Esse é o momento de você verdadeiramente se entregar ao Senhor, em nome de Jesus. Então, para fechar esse primeiro ponto aqui, eu quero recapitular ele aqui com você. Muitos estão vivendo já como se nem ligasse mais para essa vida, e que nem ligasse mais se vão viver ou não vão. Como eu disse, não tem problema você não se importar, desde que você saiba qual é o seu destino, qual é o seu caminho, para onde você está indo. E eu deixo essa pergunta para você: você sabe para onde você está indo? Você nesse momento está consciente da sua identidade? Você sabe quem você é? Porque a partir do momento que nós definimos isso, irmãos, a nossa vida muda totalmente. Nós descansamos no Senhor. Então quero convidar você a descansar no Senhor, entregar a sua vida a Ele, e que você venha viver verdadeiramente, não se importando se vai viver ou se vai morrer, com esse medo, com aquela preocupação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. Aleluia! Nós já passamos da morte para a vida, assim como diz em João 5:24: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é justamente sobre um outro grupo de pessoas. Eu estou falando aqui para aqueles que chegaram por último, eu estou falando de diferentes grupos de pessoas que estão vivendo a mesma realidade, que é a realidade dessa pandemia, desse momento de medo, de desânimo, de cansaço, de esgotamento, preocupações. Então nós estamos falando sobre isso. O primeiro ponto eu falei a respeito daqueles que já não ligam mais se vão ou se não vão sobreviver.
E eu falei da necessidade de você saber o caminho, o destino para onde você está indo. O segundo grupo de pessoas são justamente aqueles que perderam a esperança de dias melhores. Aqueles que já se entregaram totalmente à devassidão da vida, aqueles que já perderam a esperança, que não tem esperança mais, sabe, isso não muda, isso agora é daqui para pior. Tem pessoas que estão nesse grupo de situação, né? Nesse grupo aqui de pessoas que perderam a esperança com tudo. Irmão, mas eu quero dizer para você que a esperança, ela precisa ser acompanhada pela fé, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não tem prazer na desgraça, o Senhor não tem prazer no sofrimento, o Senhor não tem prazer nas dificuldades. Amém? O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor nos permite às vezes passar por um tempo, mas para que nós venhamos voltar para Ele, para que nós regressemos para Ele. Então eu quero mostrar aqui através da Bíblia o quanto essas pessoas que perdem a esperança precisam permanecer, precisam prevalecer em perseverança contínua. Há uma necessidade de nós crermos, há uma necessidade de nós acreditarmos que nós vamos sair disso. Nós não podemos ficar entregue a esse momento de morte, esse momento de tristeza, sem esperança, sem crer que dias melhores virão. Nós precisamos crer nisso. Nós como igreja, nós somos aqui a voz de Deus na terra. Há muitos que estão esperando, olhando para os cristãos e falando o que eles vão falar agora, que momento é esse que nós estamos vivendo. E nós precisamos ter uma palavra de esperança. Lá no Salmo 42, versículo 11, Salmo número 42, tá? Versículo 11, aqui é falado assim, ó, até tem uma canção, né, a respeito, que diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Uma conversa entre ele e a alma, entre ele e o espírito, né, entre ele e a carne. Aqui a pergunta é como se eu perguntasse à minha alma: por que você está tão aflita, alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Olha só, né, a citação, como você está assim, por que você está assim? E na mesma hora ela vem, essa citação vem de uma forma a gerar esperança. Ele diz assim: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Talvez nós estamos precisando, diante desse momento, falar para nós mesmos: por que eu estou dessa forma? Por que eu estou com esse medo? Por que eu estou sem esperança? Por que eu estou tão aqui amarrado nessa realidade? Perguntar para a sua alma, porque hoje o Espírito de Deus, ele reina sobre a sua vida. O Espírito de Deus, ele governa você. Hoje você não é governado simplesmente pelas suas emoções. Você não é governado... Estão me ligando aqui. Você é governado pelo Espírito de Deus. Amém? Que habita dentro de você. Então que nesse tempo nós venhamos refletir sobre isso. Faça essa pergunta para você. Você que está sem esperança, você que está desanimado, está desempregado, você que está sem perspectiva de nada, sabe? Que não, sei lá, talvez não realizou os sonhos de ter filho, não realizou o sonho de conquistar a casa própria. São tantas coisas nessa vida que muitas vezes a gente deixa de sonhar porque nós fomos pegos dentro dessa realidade. Irmãos, mas vale a pena continuar sonhando. Vale a pena sonhar por dias melhores. Não vamos abaixar a nossa guarda, não vamos desistir, não vamos entregar, vamos lutar, vamos batalhar, vamos crer que dias melhores virão. E quando você tiver com essa condição espiritual, essa condição da alma entristecida, faça essa pergunta para você, para sua alma: alma, por que você está dessa forma? Faça como aqui dos filhos de Corá, como quando ele recita esse salmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Afinal, o meu Deus vive. Afinal, Deus existe. Afinal, Deus está no controle.
Amém? Então, quando você sentir aquele pensamento de tristeza, irmão, se alegra no Senhor, se encha no Espírito, diga para a sua alma mesmo: eu me alegrarei no Senhor, porque o meu Deus vive, o meu Deus salva, o meu Deus permanece, em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui, Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, que nós venhamos transbordar no Senhor, que nós venhamos pelo Espírito de Deus nos alegrar, que nós venhamos nos alegrar pelo Senhor, no Senhor, que nós venhamos tomar isso aqui como verdade, que a esperança nos encha com toda alegria, que a esperança nos traga confiança, amém? Que a nossa esperança no Senhor, que a nossa expectativa em Deus, que a nossa fé em Deus gere em nós essa alegria, essa abundância, essa convicção de dias melhores. Para esse grupo de pessoas que estão assim, sem perspectiva de nada, eu quero deixar para você: confia no Senhor, confia, vai passar, confia, e daqui a um tempo nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer assim: passou aquele tempo. Nossa, você lembra aquele tempo da pandemia, como a gente sofreu? Daqui a um tempo vai ficar para a história que nós estamos falando hoje. Tudo isso vai passar e nós vamos descansar no Senhor, e nós vamos desfrutar de coisas boas, nós vamos desfrutar ainda da promessa de Deus para a nossa vida. Então simplesmente não perca as esperanças, continue crendo. Nós estamos como se nós estivéssemos dentro de uma canoa, remando, e essa canoa afundando, e nós vemos ali a borda daquele lago, e nós remando ali, e crendo que nós vamos chegar lá em vida. E essa água está tomando conta, mas tem pessoas que estão arrancando essa água para fora e jogando para fora, porque ainda está crendo. Não vai deixar o barco afundar, porque sabe que o Senhor está no barco, o Senhor está nessa embarcação que você está. Em nome de Jesus, nós vamos sair de lá, nós vamos chegar em terra seca, nós vamos poder desfrutar das riquezas do Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há um terceiro grupo de pessoas, e esse grupo aqui talvez seja o que mais está sofrendo. Eu estou falando dessa forma, irmãos, porque assim, eu estou falando dentro da nossa realidade, do que nós estamos vivendo. Não adianta ficar pregando aqui coisas, né, e simplesmente trazer Bíblia sem propósito, né? Qual é o nosso momento agora? O nosso momento é esse: pessoas com medo, pessoas sem esperança, pessoas em choque, pessoas que verdadeiramente estão aí sem expectativa nenhuma, né? Como nós estamos vendo isso hoje? Pessoas que já se entregaram, pessoas que têm medo de sair de casa, pessoas que têm medo. Eu conheço pessoas que eles estão com síndrome do pânico, né? Pessoas que têm medo de atender um telefone, têm medo de tudo. Tem pessoas aí que eu conheço que eles lavam a mão 24 horas por dia, com medo, com pavor, vivendo ali, né? Como se fosse ali o último dia da sua vida. Pessoas estão dessa forma, mas Deus tem uma palavra de esperança para nós, amém, irmãos? Deixa eu falar para você: o mundo pode passar, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre, amém? Eu quero falar do terceiro e último grupo de pessoas, que são aqueles que estão em estado de choque, pois perderam pessoas que amavam. É uma realidade nossa, né, irmãos? Pessoas aí que perderam pessoas. Talvez eu estou falando para alguém aqui que perdeu um conhecido, um amigo, que perdeu um colega de trabalho.
Talvez eu estou falando com alguém aqui que perdeu alguém da família, né? Perdeu irmão, perdeu pai, perdeu avô, perdeu tia, tio, colegas, né? Eu acredito que eu estou falando com pessoas que perderam alguém, não é verdade? Né? Então, são pessoas que estão aí em estado de choque, estão totalmente anestesiados, né? Querendo uma palavra, querendo uma verdade, querendo um sentido, né? A Pamela, né? Pamela está aqui, perdeu a filha. Meu Deus, olha só. Meu Deus. Deus possa aí estar confortando, né? O coração, gerando vida, né, Pamela? É um casal muito querido nosso, né? Que a gente conhece aqui, que perdeu a filhinha deles nesse mês passado agora, né? Afogamento. Que Deus possa consolar a sua vida, a vida do seu esposo, tá? Em nome de Jesus. Aí o Lucas, né? Amém, Lucas. Glória a Deus. Isso é muito especial para nós, Lucas. Muito, muito especial mesmo, né? Que Deus possa confortar você nesse dia, em nome de Jesus, tá? Conta com a gente aí. Irmãos, então, muitos estão assim, né? Muitos estão com dor, sabe? Com dor no coração, aí tão aflito, né? Buscando uma resposta. Pastor, e aí? O que você tem para me falar? Eu estou assim, eu perdi. Muitas pessoas estão nessa condição, irmãos. Muitos. Mas eu quero trazer algo para você. Eu quero dizer para você que Deus continua no controle. Eu quero ler para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim, ó, quando Paulo adverte os irmãos da Tessalônica, dizendo assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Presta atenção nisso aqui. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Amém? Glória a Deus. O Senhor traz uma palavra de esperança. O Senhor, Ele traz um conforto para nós. Ele traz um conforto para você, Lucas, para você, Pamela. O Senhor traz uma palavra de conforto para nós, porque aqui Paulo está dizendo, irmãos, não se entristeça, irmãos, não sejam ignorantes, não fiquem com o pensamento de que eles se foram, porque aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Jesus vai ressuscitar em nome de Jesus aqueles que dormiram. Então essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que tem que estar no nosso coração hoje, com aqueles que nós amamos, que se perdeu, com aquelas pessoas que faziam parte do nosso convívio, que hoje já não estão conosco mais, né? Pessoas que estavam e agora não estão, que deixou saudade, que deixou aquele buraco, né? Aquele vago dentro de nós. A verdade é que a saudade ela é insubstituível, né, irmãos? Mas o Espírito Santo, Ele não nos dá uma carga maior que nós possamos suportar. Amém? O Senhor não nos deixa só, né? Ele não nos deixa só. E Ele tem uma promessa. E o que nos resta é crer que eles vão ressuscitar em Cristo. Nós os veremos novamente em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém? E em cima disso aqui, já estou quase finalizando, algo que nós não podemos ser negligentes, é pelo fato de achar que todos que morreram vão ressuscitar. A gente também não pode criar essa esperança vaga, sabe? Eu poderia simplesmente maquiar essa história, essa situação aqui, como se fosse isso a verdade, mas não é.
Porque há muitos, aqueles que morreram em Cristo serão salvos. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, né? Como uma criança, como a Bíblia diz. Como aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Irmãos, mas também existem aqueles que morreram sem Cristo. Por que eu estou falando isso, pastor? É um momento tão doído se eu falar sobre isso. Porque isso aqui serve de alerta para mim e para você. Isso aqui serve de alerta para que nós, como cristãos, venhamos ministrar a palavra do Senhor àqueles que nós amamos. Porque não adianta nós entendermos essa verdade, nós guardarmos ela para nós e não falarmos do amor do Senhor, e não falarmos da esperança que o Senhor nos deu através da sua promessa de salvação. Nós não podemos negligenciar isso, falar assim, não, eu simplesmente, aquele morreu, foi uma ótima pessoa. Peraí, ser uma ótima pessoa não salva ninguém. O que salva é a nossa vida entregue ao Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então isso aqui mostra que nós temos data de validade, irmãos. Amém? Nós temos uma data de validade aqui na terra. Nós não podemos achar que nós somos eternos na terra. Temos que entender a nossa condição. A nossa condição de humana, de carne. Isso aqui, quando nós falamos, nós já partimos dessa para a vida eterna, fala que nós não seremos condenados. Fala da esperança da salvação em Deus, mas essa carne aqui é passageira. Essa vida é passageira. Então nós precisamos atentar a isso. E todo culto, toda mensagem, eu sou incomodado a falar sobre isso. Então que isso aqui sirva de alerta para nós, que nós possamos entender, que nós venhamos entender verdadeiramente que nós precisamos verdadeiramente nos arrepender e confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Amém? Crer de todo o coração e será salvo. Crer de todo o coração e será salvo. Glória a Deus. Então, essa precisa ser a nossa condição. Condição dependentes do Senhor. Então, como eu disse, é um tempo de reflexão, né? Isso que nós estamos vivendo hoje é um tempo de reflexão, é um tempo de alinhamento, né? De nós alinharmos a nossa vida, como nós estamos vivendo. É hora de nós alinharmos a nossa alma, sabe? Alinharmos o nosso viver em Deus. Porque o Senhor o tempo todo está nos trazendo livramento, irmãos. O tempo todo o Senhor está zelando de nós. O tempo todo Ele está cuidando de nós. O tempo todo. Ele está o tempo todo ali guardando a nossa vida, né? E nós muitas vezes não estamos nem dando atenção para isso. Então, vamos alinhar a nossa vida. Vamos alinhar a nossa vida de santidade, a nossa vida de compromisso. Vamos alinhar nossas emoções. Vamos deixar que o Espírito de Deus, aquele que sopra por onde quer, nos governe. E não simplesmente o fato da nossa alma nos governar. Amém? Deixe que o Espírito governe. Deixe que o Espírito leve a sua vida, governando a sua vida no dia a dia. Deixe que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse tempo, nós podemos ver que o Senhor está nos nivelando, né? O Senhor está nos nivelando nesses dias. Como assim? O Senhor está dizendo através de tudo isso que nós estamos vivendo que não existe rico, não existe pobre, não existe branco, não existe negro, não existe justos ou injustos. O Senhor está mostrando que todos nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. E que ninguém é melhor do que ninguém. E que todos nós somos dependentes inteiramente da misericórdia de Deus. Amém?
Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aqui o Senhor está igualando todo mundo. Quem tem dinheiro, irmão, está morrendo. Quem não tem, está morrendo. Né? Gente bonito, gente feio, gente... Irmão, não tem diferença. Não tem diferença, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós precisamos e dependemos do Senhor. Todos nós precisamos e dependemos do Senhor. Entenda isso. Esse é o tempo, é a verdade. É o momento que nós estamos vivendo. O Senhor está nos mostrando isso hoje. Nós estamos todos dentro da mesma condição, dependentes inteiramente da misericórdia de Deus. E isso é maravilhoso. Isso não é ruim, irmãos. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos que nós temos um Pai que nos ama. Nós sabemos que nós temos um advogado fiel. Nós sabemos que tem alguém que está zelando por nós. Nós estamos sendo bem cuidados. O Espírito Santo de Deus tem cuidado de nós. O Espírito de Deus tem guardado a nossa casa. Ontem eu recebi um livramento tão grande, né? Ultimamente eu tenho vivido experiências com Deus, eu e minha família, de uma proporção maior, uma dimensão muito maior do que a gente vivia, né? Nós temos vivido livramentos constantes. Tem um que eu contei para a igreja há pouco tempo, né? Que aconteceu. E ontem aconteceu mais um livramento muito grande, né? Ontem eu saí aqui da padaria, fui embora mais cedo. Aí ficou o pessoal trabalhando aqui. E na hora de fechar a padaria, eles fecharam tudo, beleza. Quando foi para sair, teve uma das funcionárias que sentiu um cheiro de queimado, né? Ela sentiu aquele cheiro de fumaça. E quando ela sentiu aquele cheiro de fumaça, uma outra veio também. E elas começou a olhar. Quando viu, a fumaça estava saindo de dentro do depósito e a padaria já estava trancada. E a menina que fica com a chave, que é a Rayane, ela já estava dentro do carro para ir embora. E quando elas viram, elas gritaram: a menina, volta, tá saindo fumaça aqui. Irmãos, quando elas abriram a padaria de volta, a fumaça já estava tomando conta do depósito todinho. E ali elas procurando aonde estava o foco, não achava. De repente uma das meninas encontrou uma caixa que estava em cima de um forno, que estava pegando fogo, uma caixa de ovo com pão, com o resto de pão. E essa caixa foi aquecendo lá, o forno estava desligado, tudo desligado. Só que a caixa foi aquecendo até que o fogo pegou por dentro dela. E elas viram a fumaça, não tinha a labareda ainda, só estava fumaça. Então elas conseguiram detectar, pegaram essa caixa, o marido dela pegou essa caixa, saiu correndo, jogou no chão, pegou fogo. Então foi o tempo certinho de tirar ela de dentro da loja. Irmãos, por um milésimo de segundo, por um livramento do Senhor, muitas vidas se salvaram e deixamos de levar aí um mega prejuízo, né? Porque no prédio onde a gente está, existe 3 andares para cima do lado, né? Então moram pessoas lá em cima. Então sabe lá o que poderia ter acontecido. Então Deus trouxe, irmãos, um livramento gigante. É Deus cuidando, é Deus guardando, né? Deus zelando. Irmãos, eu confesso para você, nós estamos passando por um tempo de muita crise financeira, né? O Brasil como um todo, né? E nesses dias de pandemia acaba que as vendas caem, né? Muitos nem estão abrindo, a grande maioria. Eu estou abrindo porque padaria faz parte aí desse grupo de pessoas, de essa modalidade essencial aí para a vida, né? Então a gente abre, mas mesmo assim tudo é mais difícil. E ontem, quando eu cheguei em casa, eu fui separar um dinheiro e eu pensando, meu Deus, quanto de conta eu tenho que pagar essa semana? E aí, como a gente fez o culto semana passada, por live, a gente não recolheu a oferta, né, nem dízimo. Então, normalmente eu dizimo por mês, por semana. E aí, eu peguei aquele dinheiro ali, falei assim, gente, eu não tirei o dízimo semana passada.
Aí quando você não tira uma que acumula 2 semanas, aí que você vê que, né, você sente assim, nossa, vai fazer falta. Irmãos, e na hora, eu vou confessar para os irmãos, eu peguei aquele dinheiro, aquela oferta que eu faço propósito toda semana, eu juntei aquele dinheiro na mão, e eu pensei, gente, isso aqui dá para pagar uma boa parte da conta que eu tenho que pagar, eu tenho tanta conta para pagar essa semana. E lá no fundo veio aquele pensamento, será que eu vou dizimar isso aqui? Irmãos, na mesma hora veio aquela paz, eu vou dizimar, porque tudo que o Senhor colocou na minha mão, tudo que tem passado pela minha mão, é o Senhor que tem colocado, é o Senhor que tem permitido, e Ele não vai deixar faltar. Irmãos, eu peguei aquele dízimo, fui dizimei. Naquele momento, eu acredito que o Senhor estava me testando, sei lá, porque nessa mesma hora, poucos minutos depois, veio a ligação do livramento que a gente tinha recebido. Os meninos ligou pra gente, né? E eu peguei o carro e vim rapidão pra cá, cheguei, irmãos, aquela fumaça na porta da loja, terrível. Mas foi um negócio assim de pavor mesmo, sabe? Foi um negócio assim que todo mundo ficou assustado, as meninas ficou em choque, né? Então foi um mover sobrenatural o que aconteceu. Foi o livramento, porque o Senhor é fiel. O Senhor vai guardar, assim como guardou minha vida, guardou a minha empresa, a minha família, minha esposa, meus filhos, meus colaboradores. Ele vai também guardar a sua vida. O Senhor, Ele vai guardar a sua casa. Confia no Senhor, creia no Senhor, declara: Pai, a minha casa pertence ao Senhor. A minha casa é do Senhor, é uma herança do Senhor. Declara isso aí dentro. Amém? Deus tem nos trago tantos livramentos, irmãos. Como Deus tem sido bom conosco. Amém? Eu poderia contar vários testemunhos aqui, né? Vários testemunhos do que Deus tem feito nesses dias. Meu pai, minha mãe, né, que contraíram o Covid, e chegou um dia que meu pai, o médico mandou internar ele, né? Estava uma situação bem crítica, e pela graça do nosso Deus, quando eu fui para internar, o médico mandou internar, e quando a gente foi para internar, antes de ir internar, a gente orou com ele, né? Nós tiramos um momento ali, eu e meu irmão, nós oramos ali, pusemos as mãos, e então nós pegamos ele e levamos para o UGOL. Chegou lá, quando os médicos pegou, por causa da respiração dele, a saturação, né, estava baixa. Quando o médico pegou ali, que ele olhou, ele falou assim: não, não tem necessidade de ser internado não, a saturação dele subiu, tá ótima, porque do jeito que o médico falou que estava aqui, se ele tivesse desse jeito aqui, eu não estava nem falando mais. Então nós percebemos que a mão do Senhor estava sobre ele, a mão do Senhor estava sobre ele. Então ali, irmãos, veio aquele momento de alegria no nosso coração, né? Então nós pegamos ele, trouxemos para casa, e quando ele chegou em casa, minha mãe veio receber a gente. Eu falei: mãe, o velho voltou, né? Que ela estava toda triste em casa. Irmão, que alegria que foi no nosso coração. E aí veio para casa, a gente medicando ele, tratando, né? E graças a Deus as febres já passaram, já passou o período já, né? Já tem acho que hoje está fazendo uns 16 dias já, desde o início, né? A gente nem tinha compartilhado ainda com os irmãos, mas já, graças a Deus, já passou o período de quarentena. As febres passaram, né? Já está mesmo só com a respiração, está um pouco lenta ainda, mas fora de risco, graças a Deus. Minha mãe também não teve muito problema, né? Perdeu o olfato, mas já está bem também. Até foram para a roça hoje. Então a gente percebe a mão do Senhor, mais uma vez, como Deus tem sido bom conosco, né? Como Deus tem nos guardado, como Deus tem nos protegido. Eu quero dizer para você, irmão, que esse Deus, Ele é Deus na sua casa também, né? Ele é Deus na sua vida. Deus, Ele pode guardar a sua vida, Ele pode trazer livramentos, Ele pode gerar sonhos, Ele pode restaurar sonhos, Ele pode gerar sorriso no seu rosto de novo, Ele pode todas as coisas, Deus pode todas as coisas, desde a menor a maior, Deus pode fazer, amém? O tempo todo Ele está cuidando de nós. Então hoje se alegra no Senhor,
Deixa o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo trazer sobre você alegria de novo, em nome de Jesus, amém? Não fique aí entristecido. Eu quero finalizar aqui para a gente começar com a ceia, tá? Que o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida, que Ele possa gerar dentro de você essa esperança, essa alegria, esse amor, amém? Essa confiança, que Ele possa gerar confiança no seu coração, que Ele possa gerar esperança dentro de você, fazer você sorrir de novo. Ele quer fazer você sorrir de novo, em nome de Jesus, amém?